falar com vocês sobre textura no texto ficcional, nas narrativas de ficção. Vocês já perceberam que aqui no canal, tudo que tem a ver com escrita, a gente aborda, né? Ou vai abordar. Escrita acadêmica, vai ter dicas sobre isso aqui. Já tem lá no meu IG, @compor.textos, mas vai ter aqui também vídeo no YouTube, falando sobre pré-projeto, TCC, como que eu escrevo um artigo científico, como trabalhar com as referências, fugir do plágio. Tem também, vai ter e já tem, texto dissertativo argumentativo, né? Que é do Enem, concursos, vestibulares. E hoje, fugindo dos vídeos que já foram publicados, inclusive no Expert em Escrita, tem dica para você que quer escrever seu romance. Pode ser um conto, pode ser uma crônica também, né? Narrativas mais curtas. Mas para você que deseja escrever ficção, né? Essas narrativas aí que estão ganhando o mundo, cada vez mais autores independentes publicando seus livros. E aí eu vou aproveitar para contar para você que ainda não sabe que eu trabalho na editora Coralina Confraria Literária, que lança aí livros de autores independentes e que faz todo um trabalho de leitura sensível, de revisão, diagramação, capa, para que você realize aí seu sonho de ser eternizado na literatura brasileira, porque é tudo registrado, né, na biblioteca lá central. Seu livro vai estar lá com código de barra e tudo mais, e você vai entrar para a história da literatura brasileira. Olha só que maravilha, né? E para além da Coralina, eu também faço esse trabalho aqui, que eu adoro falar sobre escrita e tudo que está envolvido nesse universo. Hoje, eu respirei fundo, tomei um chá de coragem, não é? Quem me conhece sabe que é difícil fazer essa exposição. Trouxe aqui o trecho de um conto que eu escrevi, é um texto autoral. Não ia aqui ficar falando sobre contos de outras pessoas, né, que não são meus alunos, mesmo que fossem. Esse é um trabalho que a gente faz ali muito particular. Texto é um filho, né, gente? A gente escreve com aquele amor no coração. Quando vem alguém de lá pra falar alguma coisa, você fica... já vira uma mãe leoa, né? E aí é algo mais realmente que requer essa sensibilidade. Esse olhar mais, assim, de respeito, de cuidado, para perceber realmente a melhor maneira de trabalhar aí reescritas necessárias nesses textos que chegam para mim, que chegam para a editora, né? E aí eu trouxe um texto meu para evitar esses contratempos, porque eu falar que tá tudo bem, sou eu falando de algo que eu mesma produzi, então tá tudo certo. Trouxe um trecho de um conto que eu tenho um carinho de mãe por ele, não vou negar. Grava e Melissa. Tem duplo sentido, né, o nome. Não vou revelar aqui toda a história do conto, porque eu espero que futuramente ele esteja aí num livro que está para ser lançado. Estou justamente nesse trabalho dos reajustes finos. Antes da gente chegar nessa parte, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você que tem desejo de escrever, já começou a escrever seu texto, ou ainda não escreveu, ainda não pensou que tipo de texto você vai escrever, mas tem essa vontade, tem esse desejo. Tem também outras pessoas que já estão no meio do caminho, né? E ficam ali no afã, independente de onde você esteja. Se é para começar, já começou na revisão, o afã para lançar, o afã para ver esse conto pronto, esse texto pronto, esse livro pronto, né? Pronto. Traz essa ansiedade. E essa ansiedade às vezes faz a gente pular etapas, né? Não querer entender melhor como funciona o processo. Então, gente, quando a gente se propõe a fazer a escrita de um texto, né, agora eu estou falando de texto ficcional, texto narrativo, texto literário, a gente tem que ter em mente o seguinte, é um trabalho. Vindo a inspiração, pode ser um processo sim inspirador, a intuição, pode vir de uma cena do cotidiano, pode vir de algum livro que você leu, de uma situação que você viveu, de uma história que te contaram, mas transformar essa história que você imaginou, recebeu aí de alguma forma, em um texto escrito, de um modo que todo leitor que leia entenda, aprecie, se sinta envolvido e fale, nossa, que história legal, bem escrita, esse escritor que arrasou, quero ler mais coisas que ele escreveu, requer aí um trabalho, né? Esse trabalho árduo que eu falei anteriormente é justamente o fato de você saber que é necessário reescrever, saber que é necessário que haja uma leitura sensível de outra pessoa, para que ela aponte ali
olha, aqui a personagem ela mudou muito radicalmente, sem nenhum motivo concreto, ela tinha uma personalidade assim, daqui a pouco ela teve outra, não foi explicado a razão. Ou, olha, já chegou na metade do livro e eu ainda não sei como a personagem principal é, fisicamente, nem psicologicamente. As ações só vão acontecendo assim muito rapidamente, sem haver esse envolvimento do leitor com as personagens, né? Porque assim, gente, querendo ou não, os tipos, né, textuais, eu vou dizer até assim, cinematográficos, drama, romance, ação, comédia, eles são clichês. Eles têm uma fórmula. Quando você vai assistir um filme de terror, você já sabe que você vai ter susto, você já sabe que vai ter ali um clímax onde vai ser necessário, dependendo do terror, matar o serial killer ou fazer o exorcismo da pessoa que está lá endemoniada. Se você vai assistir um filme de romance, você sabe que em algum momento aquele casal ali vai dar errado, vai surgir um contratempo. Então, assim, as fórmulas, elas existem. O que prende a pessoa, seja no filme ou seja no livro, é justamente como que os personagens cativam quem está ali assistindo. Cativam pode ser no sentido de você ficar ali apegado, ai meu Deus, eu tô torcendo, quero que dê tudo certo. Ou então você fica com muita raiva, você acompanha até o final, porque você quer saber se aquela pessoa ali, né, aquele vilão, aquele personagem que tá causando sentimentos de revolta, se vai ter o final que a gente fica ali julgando, né, que a gente fica ali esperando. Justiça seja feita. Então, o que vai diferenciar esse processo não é você inventar um pulo do gato, assim, é de suspense, eu vou fazer diferente, não vou seguir o clichê. Na verdade, é o que você faz com essas personagens, como que você cria esse universo, como que você cativa o leitor, né? Então, apresentar a personagem é bastante importante para que haja esse envolvimento. Como eu vou falar aqui hoje mais específico para conto, que narrativa é menor, a gente não tem tanto espaço para ficar detalhando essa personagem, detalhando as cenas, criando inúmeras texturas, fragrâncias, formatos, né? A gente vai trabalhar de um modo diferente, tá? A minha dica é mais voltada para as narrativas curtas. Falando em texturas e cores, eu sempre faço essa associação lembrando do Photoshop. Photoshop tem aquela questão das camadas, né? Você vai acrescentando na arte, por favor, me corrija se eu estiver errado, porque eu não sou desse universo coreográfico, nem fotografiquístico, neologismos. Então, assim, eu não entendo muito bem, mas se eu não me engano é assim. Já mexi com Photoshop há muito tempo atrás, muito superficialmente, só mesmo pra tirar o vermelho dos olhos. Quem nunca, na época que a gente tirava foto com flash na máquina fotográfica? Meu Deus, tô revelando que sou velha. Tudo bem, eu lido bem com os meus cabelos brancos. Então, gente, só mexia pra isso, mas eu sei que tem lá uma ferramentinha nesse sentido. E aí eu sempre associo com essa questão. Quando você vai criando camadas na sua história, a partir de texturas diferentes, você vai dando mais corpo. Sua história vai criando um cenário que envolve muito mais, porque não fica na superficialidade. Quando você sai da superficialidade, você consegue fazer com que o leitor mergulhe na sua história. Sabe quando você está lendo o livro? Você está tão envolvido nos acontecimentos, assim, sabe, se desenvolvendo numa trama bem feita, que você até esquece onde você está, quando termina o capítulo, ou quando você sente que seus olhos estão cansados. Aí você olha no relógio e, meu Deus, já é essa hora, oi, eu tô aqui na sala, achei que eu tava no quarto. Porque você mergulhou nas camadas que foram criadas pelo autor da história, né? Você fez esse mergulho na história e de alguma forma ali você acabou não se perdendo, né? Mas se encontrando naquela narrativa, tá bom? Então quando eu digo texturas é nesse sentido, né? Como que a gente faz esse envolvimento acontecer. É uma fórmula mágica? Eu não diria que é uma fórmula mágica. Eu posso aplicar em todos os textos de todos os modos, não. Mas eu diria que é uma fórmula que funciona bastante para quem está começando agora e precisa adquirir, né, encontrar estratégias para poder fazer com que o objetivo do seu texto seja cumprido. Esse eu diria que é o primeiro passo. Acho que já falei inclusive até na aula de interpretação de texto aqui no canal, que todo texto ele é carregado de uma intencionalidade, o autor intenciona alguma coisa. Então a primeira coisa que você, autor, precisa fazer, e que eu também faço, é decidir que tipo de texto eu quero escrever. Se vai ser suspense, romance, comédia, para a partir de então eu pensar na melhor maneira de fazer a apresentação dessa história. Eu amo escrever suspense, é um dos tipos que eu mais me identifico. E suspense um pouquinho psicológico, porque eu sou fã de Clarice Lispector, é a minha maior referência em relação a contos.
E romance também, né? Ela tem essa pegada psicológica bastante interessante, né? Situações do cotidiano. E aí, obviamente, como é a minha referência, já li muito também a Agatha Christie, mas a Clarice, ela tem me causado, eu percebo, lendo o meu texto, maior influência. E aí eu faço justamente essa questão do suspense psicológico. Vou ler o trecho para vocês do texto, vou mostrar aí na tela também o trecho que eu tô lendo, para que vocês percebam como é que eu fiz essa construção. É suspense. Então, o exemplo que eu tô dando aqui é o seguinte: você escolheu o seu tipo de texto, então você percebe que esse tipo de texto tem uma estrutura. Essa estrutura você precisa respeitar. Então, se eu vou escrever um suspense, eu não vou entregar tudo de cara. Eu vou criando ao longo da história, dando pistas. Sabe os filmes de terror, de suspense não acontecem desse jeito? Nos livros também, você vai dando pistas do que vai acontecer. Recentemente eu li um livro, Cidade dos Fantasmas, que seria para ser um livro de terror, mas é um pouco pop teen e acabou não ficando tão terror assim. Mas que mostra justamente isso. No começo da história, e é o fator que prende o leitor até o final, a autora fala da rapina rubra, que é uma aparição que começa lá no iníciozinho da história. E alguém comenta alguma coisa falando quão horripilante ela é, e a história vai se desenvolvendo com outros acontecimentos e a rapina só aparece novamente lá no final, né? Como se fosse o auge da história. Então perceba que existe isso, né? Você prende o autor, você quer saber o que aconteceu. Você prende o autor, você quer saber, o leitor. Você prende o leitor para ele ficar lendo o livro, querendo saber o que aconteceu com essa rapina, né? E só lá no final que você vai desvendar, mas ao longo do texto você vai dando pistas dessa mulher. Ela aparece aqui, alguém fala uma coisa sobre ela, né, acerca disso. E aí você tem uma narrativa que é uma teia, né? Ela é interligada, os fatos vão acontecendo, há uma trama. E a trama é justamente nesse sentido, né? O que é uma trama? Algo que prende. Então, se você vai escrever, você tem que ter isso em mente. Minha intenção é prender esse leitor. Então, eu posso ir colocando elementos para fazer com que isso aconteça, né? Então, vamos lá. Esse conto aqui, gente, fala da história de um romance, né? Entre um autor e um leitor. Quem diria, não é mesmo? O nome da escritora aqui é Melissa. E, por incrível que pareça, o nome do personagem, né, que tem aí esse encantamento pela Melissa, não aparece na história. Não é entregue. Eu vou ler um trecho pra vocês e depois eu vou comentar com você a estratégia que eu utilizei, tá bom? Vai ser bem pontual, bem objetivo pra você aplicar aí nos seus textos, tá? Ó, ele vai fazer a descrição dessa mulher, tá? A gente vai entender a personagem pelos olhos dele. É quase um Dom Casmurro, né? Bentinho que faz a descrição com o nome da mulher, Olhos de Cigano Oblíquo e Dissimulado, da Capitu. Exatamente, obrigada. Então, ele diz assim: Melissa tinha a voz mais grave que uma mulher poderia ter. Daí grave Melissa, seu título do conto. Mas não é só por causa disso. Há um outro fator. Era agradável ao pé do ouvido ou quando discursava em algum sarau literário. Quando eu escrevo era agradável ao pé do ouvido, você já imagina o quê? Que ele, quando escreveu esse conto, tinha já escutado a voz da Melissa ao pé do ouvido. Então é uma pista que a gente dá, tipo assim, que vai acontecer. Olha, ele vai se envolver com ela. Eles vão ter algum momento de conversa ao pé do ouvido. São pistas, né? Que eu vou deixando. É suspense, eu não vou entregar de cara. Fosse a capela ou microfonal, a música que saía da sua garganta longa era sempre digna de se parar para ouvir. Então perceba que aqui eu já faço a inserção de um elemento físico, de uma característica física dessa personagem. É importante a gente construir essa imagem para que o leitor se sinta já envolvido. Então eu estou construindo a imagem da personagem, né, da Melissa, a partir da visão de outra pessoa. E ele vai descrevendo o som da voz, que foi a primeira coisa que chamou a atenção nele, para depois ir falando de elementos físicos dessa escritora. Um delírio para todo interlocutor, uma sonata composta pelas cordas vocais da escritora mais sensual que já houve. Então aqui eu já construo toda uma física, né? Um físico da Melissa, né? Ela é sensual, ela tem a garganta longa, se ela tem essa desenvoltura toda, então ela é uma mulher que fala bem, que gesticula bem,
Sua facilidade para falar sobre qualquer coisa com qualquer um me assombrava, e isso só enquanto eu a observava. Se essa facilidade que ela tem para falar assombrava ele, isso me diz muito acerca desse personagem. Provavelmente ele é tímido, ele não gosta de ser o centro das atenções, então eu já crio um casal meio que oposto, né? Um homem tímido, reservado, e uma mulher super descontraída, que gosta de falar, uma escritora que está acostumada a estar nesses ambientes sociais. Então, gente, o que a gente percebe nessas poucas linhas? Eu já crio aqui todo um contexto para que a história se desenvolva. Eu já tenho os personagens que vão estar nessa trama, né? E aqui é o início, se eu não me engano, é o segundo parágrafo desse conto, tá? Porque é suspense, minha intenção não é entregar a coisa pronta, é fazer a pessoa realmente se sentir ali envolvida. Poxa, o que vai acontecer com esse pessoal? Obviamente, gente, que o suspense ele pode ser construído de N maneiras. Quando você vai apresentar uma personagem, você pode apresentar, dependendo se o texto é narrado em primeira pessoa, que no caso é em primeira pessoa, se for a própria pessoa falando dela mesma, por enquanto vocês viram um trecho dele falando só da Melissa, né? Você pode colocar uma cena em que ela se observa no espelho, ou você pode dizer que meus amigos me descreviam assim, meus amigos diziam que eu era assim, mas eu não me enxergava assim porque eu tinha tais e tais características, quando eu estava em tal e tal lugar eu preferia me comportar de tal maneira. Então, quando você vai inserindo essas informações no seu olhar no espelho, as pessoas falavam isso, quando eu entrei em tal lugar todo mundo viu que eu estava assim, meu cabelo assado. Você consegue fazer com que o leitor perceba essa personagem sem ficar tipo na cara aquele texto assim muito infantilizado. Ah, eu tinha um coturno, minha camisa era xadrez, meu cabelo era vermelho e apesar de gostar muito de sair, eu era muito introspectiva, eu gostava de ficar racionalizando as coisas, remoendo acontecimentos passados, por esse motivo eu me sentia... Você percebe que é uma coisa muito assim... Não existe um envolvimento, né? O leitor não se envolve. É tudo dado, assim, muito facilmente. Não é uma sessão de descoberta. Você não consegue enxergar com seus próprios olhos, porque a personagem já fala exatamente como ela é. Então, vai anotando essas dicas que eu tô dando pra você. E eu quero ler um outro trecho pra vocês, gente. Desse mesmo conto, tá? E aqui... é um trecho do conto que revela um personagem parecido com aquela série da Netflix, né, o Você. Algumas coisas acontecem, né, entre esse terceiro parágrafo e já quase a metade da história. E aí a Melissa liga pra ele, né, acaba falando que não vai conseguir mais se encontrar com ele, né, e a gente vai ver o que vai acontecer depois. A gente vai ver quando o livro estiver pronto, que aqui eu só tô dando umas pistas. Ele diz assim, ó: Melissa era livre e sempre seria. Tô entregando mais uma informação acerca da personalidade da Melissa. Talvez minha insistência em pedir fotos todos os dias e colar na parede no meu quarto as que me enviava, a assustou quando a surpreendi em um dos nossos esporádicos encontros por causa da sua agenda. Aqui já percebe-se o quê? Uma personalidade um pouco psicopata do indivíduo, né? Eles trocavam mensagens... E aí ele fazia impressão dessas mensagens, das fotos, e montou um mural no quarto. E achou que seria super romântico mostrar esse mural, né, para ela. E então, né, gente, aquela questão assim, eles não tinham nada sério, então é um pouco assustador justamente por causa disso. Então eu já estou revelando aqui um pouco da personalidade desse personagem. Até então tava tudo relativamente bem, mas aqui eu já demonstro um pouco de desequilíbrio emocional da parte desse personagem. E mais pra frente eu entrego uma outra pista. Ou então mostrar-lhe o livreto que confeccionei com nossas conversas de 3 meses. Não sou romântico. Para aquela que fundou o romantismo no meu coração. Sempre, sempre tão partido. 3 meses apenas, eles ficavam mais de papo. Ele se apaixonou loucamente por ela, fundou o romantismo no coração dele, que estava sempre, sempre tão partido. Adoro essa parte. O que quer dizer? Que é um cara que tava ali, que já sofreu por amor por outras vezes, que já caiu nessas armadilhas do coração outras vezes, então ele já tá no ponto de saturação alta. E a partir daqui a gente vai ver o que vai acontecer com esse indivíduo, com esse personagem, que já tá nesse ponto de saturação. Então você vai ali criando elementos para que o leitor fale assim, vixe, agora vai acontecer o quê?
Vixe, esse cara é meio psicopata, o que será que ele vai fazer com ela? Né? Então, essas são algumas possibilidades da gente trabalhar dentro de um gênero suspense, entregando as coisas aos poucos, não revelando tão de cara, né? Isso é criar camadas, criar texturas. Criei uma textura assim, ele parece sem introspectiva. Próxima textura que eu vou queimar. Próxima textura que eu vou criar, ele é meio psicopata, meio obsessivo. Próxima textura que eu vou criar, o coração dele vive partido. E aí, juntando todas essas texturas, eu tenho meu personagem, né? Foram criados momentos diferentes da narrativa, uma narrativa curta, porque é um conto, mas foram criados momentos diferentes da narrativa. E aí eu tenho, mais pra frente, mais elementos, até que eu chego ao final desse conto, que é um conto curto, né? Um conto de 4 páginas, se a gente for contar o tamanho do livro, né? Frente e verso. Se for no Word, tem 2 páginas. Que é um conto curto, mas que ao final dele eu entendo perfeitamente o que aconteceu, né? Eu entrego ali o resultado final, né? E esse aqui é um exemplo, gente, que eu usei para poder ajudar vocês a pensar na escrita de vocês, a melhor maneira de fazer a produção desses textos narrativos. Obviamente que existem muitas outras estratégias, aqui é só um pouquinhozinho de nada. Se a gente for falar de romance, a gente pode usar estratégias diferentes. Se for comédia, a estratégia também é diferente, né? Então, assim, depende muito do tipo de texto que você vai escrever, qual a sua intenção ao escrever esse texto, se vai ser um texto de narrativa curta ou se vai ser tipo uma novela. A novela tem várias ações, né? Vários núcleos, digamos assim, se desenvolvendo. Tem o principal, mas tem outros núcleos se desenvolvendo. Então, também depende demais de como você vai fazer a sua composição, tá bom? E se você quiser mais dicas, se você quiser saber mais sobre esse universo de escrita criativa, acompanhe aqui o canal, porque eu vou falar mais sobre isso, sempre intercalando com outros tipos de escrita, mas vou falar sobre isso também. Aproveite e deixa aqui no seu comentário qual dica de escrita criativa você quer, qual a sua dificuldade na hora de desenvolver o texto de ficção, né? Qual tipo de texto que você gosta mais de escrever, porque eu vou ter o prazer enorme imenso de ajudar você a realizar aí esse sonho de fazer um livro, fazer contos, crônicas, né? Espalhar aí pelo mundo inteiro esse elemento que salva, que liberta, que transforma, que é a leitura, que é o livro, tá bom? Então, para a próxima, gente. Espero vocês aqui no canal, espero vocês também lá no IG. Me sigam lá, me sigam aqui, espalhem por aí, tá bom? Beijão!